Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 20º encontro. Trabalhamos 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 16 a 22. O testemunho de Paulo. Ouçamos a leitura primeiro. Diz São Paulo, repito, que ninguém me considere louco, ou então, que me suportem como louco, a fim de que também eu possa me gabar um pouco. O que vou dizer, não direi conforme o Senhor, mas como louco, certo de que tenho motivos para me gabar. Visto que muitos se gabam de seus títulos humanos, também eu vou me gabar. Vocês, assim tão sensatos, suportam de boa vontade os loucos, e suportam que os escravizem, que os devorem, que os despojem, que os tratem com soberba, que os esbofeteiem. Digo isto para a vergonha de vocês. Até parece que nós é que somos fracos. Aquilo que outros têm a ousadia de apresentar, falo como louco, eu também tenho. São hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. Então esse é o texto que nós vamos refletir. Versículo 16. Repito que ninguém me tome por insensato, ou então aceitar-me como insensato, para que também eu possa me orgulhar um pouco. O apóstolo Paulo reformula o pedido a fim de que o suportem como um insensato. Embora ele constate que a insensatez consiste numa ostentação e vanglória, uma vaidade. Mas na defesa do seu ministério apostólico e fundador da igreja de Corinto, ele, diante da pressão dos adversários, se vê constrangido a expor o que ele tem a dizer de si mesmo, ainda que isto possa contrariar. Versículo 17. O que vou dizer não o direi conforme o Senhor, mas como louco, certo de que tenho motivos para me gabar. O que Paulo irá agora expor é totalmente contrário ao que Jesus revelou. E por isso não é conforme aquilo que o Senhor viveu e ensinou. Mas a vida de Paulo, por amor de Cristo, fez loucuras para amá-lo e servi-lo. O exemplo de humildade de Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor dos homens, como ele afirmou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Jesus, que foi modelo de mansidão, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ele que tendo Deus, ele que sendo Deus, despojou-se a si mesmo, e se fez servo, esvaziando-se e se humilhando até a morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 9. Versículo 18. Visto que muitos se gabam de seus títulos humanos, também eu vou me gabar. Paulo se vê aqui coagido a se gabar devido à necessidade, embora ele considere isso um absurdo. Os muitos são os adversários de Paulo, que destroem o que Paulo pregou em Corinto. Eles se apoiam em seus títulos e querem, então, fazer discípulos prosélitos com aqueles que foram chamados à fé por meio de Paulo.
Essa atitude é uma atitude não segundo o Senhor, pois valorizam os títulos, agem segundo a carne. Atitude de homens pecadores que se escondem em autoridades, em suas qualidades, e buscam então prestígio e poder. Versículo 19. Vocês assim, tão insensatos, suportam de boa vontade os loucos. Os loucos são os adversários de Paulo. O apóstolo afirma que os coríntios são pacientes demais com eles. Até mesmo os suportam de boa vontade. Os coríntios pensam que, agindo assim, se julgam sábios, mas não percebem a própria insensatez, acolhendo esses loucos e os ouvindo. Versículo 20. E suportam que os escravizem, que os devorem, que os despojem, que os tratem com soberba, que os esbofeteiem. Mas a falsa sensatez dos coríntios revela o que acabam cedendo a esses loucos adversários. Eles suportam os falsos apóstolos, sem perceber que estão sendo enganados. Eles perdem a liberdade de remidos, não percebem que estão sendo escravizados, seduzidos pelo erro. Eles são empobrecidos, explorados pelos falsos profetas, que trabalham para si mesmos, mas não trabalham para Cristo, pois devem sustentá-los. São constrangidos a segui-los e se tornam motivo para se submeter à soberba desses falsos apóstolos, pois aceitam, consentem em serem esbofeteados, ofendidos, e acabam tolerando as brutalidades deles sem reagir. Paulo quer alertar os coríntios, pois os falsos apóstolos pregam um falso evangelho. Capítulo 11, versículo 4 da segunda carta aos Coríntios. E ainda assume atitudes arrogantes, quebrando qualquer resistência, pela imposição da força, e assim explora a igreja de Corinto em proveito próprio. Versículo 21. Digo isto para a vergonha de vocês. Até parece que nós é que somos fracos. Aquilo que os outros têm a ousadia de apresentar, falo como louco, eu também tenho. Para a vergonha dos coríntios, o apóstolo se vê obrigado a reconhecer e sentir-se realmente fraco para oprimir uma comunidade, ao modo como fizeram os falsos apóstolos, que pregam outro evangelho. Paulo diz que ele fala como louco, isto é, fala no exercício do ministério apostólico, sendo ele um homem abnegado, despojado, desprendido, mas não quer também humilhar ninguém. Aos cristãos de Corinto falta-lhes discernimento, a fim de distinguir o real do verdadeiro. Paulo agora, mesmo contra sua própria vontade, mas forçado em razão dos adversários, diante da igreja irá se apresentar. Versículo 22. São hebreus? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Paulo inicia a apresentar sua origem, sua apresentação. Ele expressa exteriormente aquilo que ele é. Eles têm 3 atributos: hebreus, israelitas, descendentes de Abraão. Então Paulo diz: são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Ora, hebreu é uma distinção do povo que distingue dos outros povos por descendência, pela fé,
pelo idioma, pela pureza de raça. Israelita, Paulo é. Este nome encerra as promessas de Israel, suas esperanças, certezas de pertencer ao povo eleito. Esperanças, certezas que o povo de Israel tinha. Abraão, descendente do patriarca, pai de Israel, depositário das grandes promessas messiânicas. Assim podemos ver que os opositores de Paulo são judeus cristãos, cristãos vindos do judaísmo, de Jerusalém, orgulhosos de sua origem, que queriam impor normas vindas da lei e obrigações vindas da lei como obrigatoriedade para a salvação, como nós podemos ver na carta aos Gálatas, em que se afirmava, os judeus cristãos contra a pregação paulina. Eles então diziam: se não circuncidardes, não salvareis, atrelando a salvação à circuncisão, à observância da lei. E Paulo vai ser totalmente contrário a isso, porque o evangelho dele é o evangelho da fé, da adesão a Cristo, onde rompeu-se a separação dos dois povos na formação de um único povo. Ao depender de sua pureza e nobreza de sangue judaico, Paulo nada deixa a dever a esses adversários. Mas essas qualidades são qualidades da carne, descendência humana, sem valor, pois Cristo Jesus, ao dar a salvação, rompeu com a descendência de sangue. Todos judeus e pagãos formam um único e mesmo corpo, membros de uma única família de fé. A descendência em Cristo não é a do sangue e carne, mas a descendência da fé, onde o Pai é Pai de todos. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.